Só lembrando que eu estou cortando algumas partes, né? Porque o objetivo é chegar nas geometrias do carbono especificamente. Eu espero que esse resumo que eu estou fazendo te ajude, ok? Bom, tem um diagrama muito importante de distribuição eletrônica ao longo dos subníveis. Tá? O diagrama de Linus Pauling. Se você não viu isso ainda, eu recomendo que você procure uma aula só sobre isso, só sobre o diagrama de Linus Pauling. Ele lembra até uns diagramas matemáticos. Eu não vou fazer o diagrama todo aqui não, tá? Só para você lembrar do que se trata. Que tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 6, vai até o 7 atualmente, porque na tabela periódica, para os elementos todos descobertos até hoje, a gente tem 7 linhas, por isso que esse diagrama, por enquanto, vai até o 7. E aí tem uma sequência aqui, né, de ordem energética desses orbitais, tá? E aí você vai procurar sobre isso especificamente para estudar se você não conhece essa distribuição eletrônica por subníveis, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Tá? Bom, aqui carbono. Carbono, número atômico 6, número de massa 12. Agora eu coloquei invertido, lembra? Olha, tinha colocado 6 embaixo, 12 em cima. Aqui de propósito, só para não te confundir, eu coloquei 6 em cima, 12 embaixo. Tá? Por quê? Porque não importa, essa ordem aqui, em cima ou embaixo, não é garantia, tá? Não existe essa regra de que em cima fica o número atômico e embaixo o número de massa ou vice-versa. Tá? O número atômico é sempre menor. Por quê? Porque o número de massa é o próprio número atômico mais o número de prótons. O de massa é sempre maior. O de massa é sempre maior, massa maior, tá? Do que o número de prótons. Então o carbono tem 6 prótons, mas como a gente está falando do carbono eletricamente neutro, né, não tem nenhuma carga escrita aqui, então ele também tem 6 elétrons. Tá? Vamos para a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então ele tem, na distribuição eletrônica, no primeiro nível, no subnível S, 2 elétrons. No segundo nível, no subnível S, 2 elétrons. No subnível S, o máximo que cabe são 2 elétrons. E depois no subnível P, que cabem até 6 elétrons, ele tem 2 apenas. Por quê? Porque o total são 6 elétrons. Eu já coloquei 2 mais 2 mais 2, 6 elétrons. Ok? Então, nessa representação, esse primeiro número grande que aparece aqui representa o nível. Tá? E o númerozinho sobrescrito aqui representa elétrons. Ok? E os símbolos S, P, para o carbono geralmente só até aqui, né? Porque ele não tem mais elétrons. Mas para outros átomos podem aparecer D e F. Essas letrinhas aqui representam subníveis. Subníveis ou subcamadas ou orbitais. Tá? Vamos aproveitar isso aqui já e falar qual que é a diferença entre órbita e orbital. Órbita, lá de acordo com o modelo de Bohr, núcleo positivo, uma órbita ao redor do núcleo, outra órbita ao redor do núcleo, outra órbita ao redor do núcleo. Órbitas estacionárias, né? Órbitas de energia estacionária, órbitas de energia constante, são, digamos assim, o desenho não representa bem, mas são circunferências ao redor do núcleo, onde o elétron, né, que tem carga negativa, está girando. Então, o elétron, de acordo com esse modelo, ele está fazendo esse movimento, né? Não sei se sentido horário ou anti-horário, não vem ao caso, mas ele está girando aqui ao redor do núcleo.
Entretanto, né, com o desenvolvimento das teorias, foi possível perceber que a gente não consegue garantir exatamente que o elétron está nessa órbita específica. Ao invés disso, o que a gente consegue, com as teorias mais atuais, é falar que ao redor do núcleo existe uma região ao redor do núcleo onde há a probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Não exatamente uma órbita específica. Então, órbita tem um raio definido, certo? E se, por exemplo, se você está procurando um elétron aqui, se ele não está aqui agora, basta esperar um pouco que ele vai dar a volta, daqui a pouco você vê o elétron passando. Tá? Já na questão orbital, orbital é uma região volumétrica, não é apenas a circunferência, existe um volume aqui, né, em torno do núcleo, onde há uma maior probabilidade de se encontrar o elétron. Veja que o modelo atual nem garante, né? Há uma probabilidade de se encontrar o elétron. E essas formas desses orbitais é dependente são cálculos matemáticos que definem essas formas dos orbitais e cada um deles tem uma forma específica, tá? Para simplificação, né, que está relacionada diretamente com carbono, a gente só vai trabalhar com S e P. Mas se você tiver curiosidade, procura as formas dos orbitais D e F, ok? Uma analogia que eu acho que me ajudou a entender isso aqui bem, né, a diferença entre órbita e orbital, uma analogia bem simples. É o seguinte, imagina uma árvore aqui, né? E nessa árvore tem uma colmeia de abelhas. Tá vendo como é que eu sei desenhar a abelha bem? Olha a abelhinha aí. Tá vendo? Aqui é o ferrão dela aqui. Bom, então existe uma colmeia de abelhas numa árvore. Nesse modelo de órbitas, é como se a gente pudesse afirmar, né, órbitas ou camadas, que essa abelha circunda a colmeia com um raio específico, né, e ela está sempre fazendo esse movimento. Né? Uma outra abelha estaria aqui rodeando a colmeia, fazendo exatamente um movimento com um determinado raio, talvez um pouco mais afastado que essa. Uma outra abelha poderia estar aqui, fazendo esse movimento, mas como se elas estivessem fazendo movimentos com raio constante e apenas numa órbita, apenas numa circunferência ao redor do núcleo. Só que a gente não pode falar isso a respeito das abelhas. Agora, se eu te pergunto, onde há uma grande probabilidade de encontrar abelhas? Aqui, em volta da colmeia. Aqui, próximo da colmeia, aqui, você vai encontrar muitas abelhas. Isso é o que o orbital, né, o modelo orbital diz pra gente, que existe uma região em volta do núcleo onde é possível encontrar abelhas. Ou melhor, existe uma região em volta da colmeia onde é possível encontrar elétrons. Entenderam? Diferentemente desse modelo que eu posso garantir que a abelha estará fazendo uma órbita com raio constante e tal, né? Não dá para garantir isso, beleza? Não sei se entenderam, mas é isso. Bom, então, toma um arzinho, dá uma parada, estica o corpo, vai tomar uma água e a gente continua falando do carbono, que a gente não chegou nem num décimo de onde eu queria chegar.